Mas vamos ao assunto desta noite, né? Um assunto aí que muitas pessoas pedem, né? Perguntam sobre, falam sobre, né? Que é o tema Exus, tá? Vamos aí tentar entender um pouco mais sobre esses trabalhadores, o que simbolizam esses trabalhadores. O Exu, ele é ligado ao arquétipo da Umbanda e do Candomblé, e eu posso falar um pouco disso, afinal das contas, aí a minha experiência na Umbanda aí de mais de 20 anos me trouxe aí esse conhecimento. Claro que além do estudo aí que eu faço na minha vida, a dedicação que eu tenho em relação a esses estudos, tá bom? Então, as pessoas normais, assim, aquelas pessoas que não frequentam a Umbanda, aquelas pessoas que não tiveram uma interação com esses espíritos, tendem aí a imaginar que o Exu seria uma figura que promove, né, alguma maldade, alguma coisa negativa para alguém. E eu posso afirmar para vocês que está ao contrário disso do que a grande maioria pergunta, que a grande maioria acredita ser, né? Eles são, na verdade, trabalhadores espirituais devotados aí à justiça, a causas de evolução, ao controle de muitas áreas da vida espiritual, do mundo espiritual, né? E são essenciais aí para a nossa evolução como espíritos encarnados, tá? Cada religião, cada dogma, né, cada grupo vai dar uma denominação diferente, mas se tratam basicamente dos mesmos espíritos, tá? Por que que eu digo isso com tanta firmeza, né? Ao tempo que eu fiquei como um médium de Umbanda, a figura do Exu muito marcante nos meus trabalhos, naquilo que eu fazia, quando eu deixo de frequentar a Umbanda, o mesmo espírito que me acompanhava nessas atividades, também me acompanha em outros trabalhos esses que não são ligados à Umbanda. Então, os espíritos se adequam às necessidades. Aonde eu estou, ele se comporta dentro daquilo que aquela casa e aquele grupo pensa como metodologia de trabalho. Eles não têm, como nós, a necessidade de defender uma bandeira específica. E simplesmente agem em função daquele que está à sua frente ali desejando alguma informação, alguma orientação para o momento que ele está vivendo, tá bom? Mas o que esses espíritos fazem, aonde eles existem, qual é a função principal deles na vida espiritual? Vamos imaginar, né, e temos a certeza disso, que você mora numa cidade muito violenta, onde você sabe que em um determinado local há um risco muito grande de violência, de problemas, né, de segurança e tudo mais, e você naquele momento está ali na função de um policial. Você é um policial e precisa ir até essa localidade, precisa entrar dentro dessa localidade para socorrer alguém que está lá precisando de ajuda. Certamente que na condição de um policial, de um agente da lei, você não irá sozinho a um local desse e muito menos irá vestido ali como um policial, muito menos dentro de um carro da polícia com a sirene ligada, chamando a atenção de todo mundo ali daquele local que você está entrando. Certamente, se assim você fizer, se assim eu fizer, eu serei alvo aí aquelas pessoas negativas que vivem nesses locais, que vão tentar ali fazer algum mal a você e impedir que você vá até aquele local, ajudar alguém, socorrer alguém naquele local, né? Então eu contei essa história desse jeito para que você entenda que determinadas localidades no nosso mundo físico aqui, há toda uma preparação para que um agente da lei, alguém que trabalhe nesse sentido, possa acessar um local como esse e fazer ali o resgate de alguém que está necessitado de alguma ajuda. Na vida espiritual, no mundo espiritual, nos umbrais, né, da Terra, nas camadas desses umbrais, também existe isso. Também existe essa necessidade de se adentrar em regiões densas e pesadas para resgatar um espírito que já é merecedor desse amparo. E essa figura, esse espírito, tem essa condição, porque ele se parece com aqueles que estão lá, ele vive naquele local,
ele já foi um frequentador, ele é um ex-membro daqueles espíritos que controlam ali, dominam ali, então ele tem conhecimento, ele sabe andar por aqueles caminhos sem representar um risco a ele e àquele que ele vai socorrer. Então o Exu, numa visão bem simplória, nada mais é do que um agente da lei que tem, pela experiência de vida, pelo tempo que ele está fazendo isso, a capacidade de entrar nesses locais mais densos, mais pesados e franquear a passagem de outros espíritos para que esses espíritos possam fazer o socorro daqueles irmãos necessitados. Então ele é um agente da lei disfarçado, infiltrado entre as sombras da terra para promover o resgate àquele que deseja sair daquela situação, aquele que não quer mais ser um membro daquele grupo ou ficar naquele grupo. Então, eles vão franquear esse momento, permitir esse momento para esses espíritos que são destinados a esse socorro, aos maqueiros que vão até lá resgatar esses irmãos e levá-los para recuperação, para uma encarnação, enfim, qualquer que seja ali a ação. Porque se os espíritos socorristas, aqueles que trabalham nessa função, entrassem por conta própria, seriam ali visualizados de uma forma muito simples. E aí medidas seriam tomadas para que esses espíritos não tenham êxito nesse socorro, não consigam acessar essas regiões. É a mesma história que eu contei do policial ali acessando algum local aqui no nosso mundo, no mundo físico, chamando a atenção de todo mundo, tá? Então, uma das tarefas que esses irmãos fazem é promover esse acesso da espiritualidade maior a esses locais mais densos, esses locais mais profundos. Há relatos em livros, em obras espíritas. Os espíritas não chamam, como os umbandistas, de Exus e Pombagiras. Eles usam outras denominações, como aí lanceiros, protetores e outras coisas mais, mas que franqueiam esse acesso. Tem um livro que chama Memórias de um Toxicomano, que é um exemplo que eu gosto sempre de citar, de a presença de trabalhadores assim infiltrados. O espírito ali que envolve a história está vivendo na colônia do pó. É um local destinado aí a dependentes químicos, que não se libertaram dos seus vícios e foram aí atraídos para essa região e desenvolvem ali atividades em troca da sensação do uso do entorpecente químico. Dentro dessa colônia do pó, desse mundo do umbral ali pesado, há espíritos infiltrados ali que ficam observando espíritos que anseiam pela libertação, pela ajuda. E quando ele descobre alguém assim, quando ele sabe de alguém nesse sentido, ele começa a oferecer ajuda a esse espírito que está lá aprisionado naquela dimensão, naquele umbral ali. E quando há essa positividade nesse resgate, ele prepara toda a saída daquele espírito daquela localidade. Ele consegue ali arquitetar todo um plano de resgate para ele e assim o retira dessa situação, levando a tratamento. E quem é esse espírito, denominado nessa obra aí por um espírito trabalhador, um protetor? Ele é, para um umbandista, um Exu, e é alguém, um espírito que no passado viveu ali. No passado ele tinha o mesmo problema. Ele passou por aquela colônia, ele existiu ali. Então aqueles que estão ali, os senhores das sombras que estão ali controlando aquilo, têm a visão que ele ainda é um membro deles. Ele está sob controle deles. Mas na verdade ele está infiltrado, ele está trabalhando para valores da luz, para propósitos da luz, resgatando esses irmãos que estão ali presos pela dependência, pelo uso do entorpecente. Em vários momentos ali no livro é citada a presença de lanceiros, espíritos protetores, enfim, toda uma situação que nos dá a entender a presença desses espíritos que são habilidosos no andar pela espiritualidade sombria. Tem uma outra passagem que eu também gosto muito, que é numa obra do André Luiz, onde o Gúbio, ali no livro Libertação, está com o André Luiz nos umbrais profundos, e quem consegue andar por esses umbrais profundos? Um espírito comum? Não, alguém que conhece os caminhos, que viveu ali.
Em um determinado momento, ali perto do término da história daquele livro, eles convencem um trabalhador sombrio a virar um trabalhador da luz, a virar um trabalhador que irá ajudar a resgatar esses irmãos que estão nesses locais. Provavelmente, quase que certo, esse espírito virará um espírito infiltrado, porque ele se convence de se tornar um trabalhador da luz. Então ele aí, dentro de uma visão da Umbanda, ele iria adquirir a figuração de um Exu. Agora, Kleber, por que eles se apresentam com capa, com cartola, com adereços, né, com caveiras na mão, com um monte de situações de alegoria, né, de situações sombrias, assim, para passar desapercebido, né? Foi como eu mencionei, você não vai a um local perigoso aqui do mundo físico, né, vestido de policial, né, porque todo mundo vai saber quem é você. Então, se você se veste como eles, anda como eles, fala como eles, gesticula como eles, você pertence ao grupo, você é do bando. Então, por isso que muitos deles têm essa fisionomia, têm essa característica, têm esse jeito de se apresentar, têm o palavreado, quando nós escutamos eles falarem como as pessoas que frequentam esses locais, ou seja, às vezes palavras pesadas, duras, porque é o ambiente que ele precisa estar. É o ambiente a qual ele tem que estar familiarizado, porque ele passa a maior parte do seu tempo ali. E dentro do mundo astral inferior, dentro das situações umbralinas inferiores, o medo é o que controla. Então essas figuras, essas imagens, essa construção mental desses trabalhadores, muitas vezes vistos como só uma caveira dentro de uma roupa preta, são ideias criadas por eles para trazer essa sensação aos outros de não se meta comigo, não se aproxime de mim, né? Então, eles exercem isso para poderem existir nesses locais. Então, a gente não deve julgar pela aparência, jamais, nem aqueles que estão encarnados, nem aqueles que estão desencarnados. Precisamos ouvir o que esses espíritos falam, o que esses espíritos propõem de trabalho, né? Em certa ocasião, nos trabalhos que eu faço, esse irmão, um Exu que trabalha próximo a mim, deu uma comunicação e disse que a aparência dele, para que aquele que o veja não se assustasse, porque é só uma coisa para distração das sombras, para que realmente eles não o percebam, não o vejam andando por esses locais, né? Há situações, por exemplo, citações no livro alguns livros do Robson Pinheiro, sobre grupos que precisam entrar em dimensões da Terra, aonde Exus e pretos velhos coordenam toda essa travessia desses espíritos pelo umbral da Terra. Então, são espíritos que não são ligados à Umbanda, esses espíritos que precisavam vir à Terra, que precisavam socorrer alguns espíritos, mas que recorrem aos conhecimentos de um preto velho, de um Exu, para poder entrar e sair dessas dimensões em segurança. Há uma lenda, um folclore que se conta em relação a isso, que quando forças espirituais criaram a vida na Terra, e ela iria adquirir no futuro uma menção de planeta presídio, planeta escola, né, e por aí vai, e foi dada à figura do Exu o controle sobre este mundo, sobre esta dimensão. Por quê? Ele é como um carcereiro. Ele decide, né, quem fica e quem vai embora, quem já está liberto e quem ainda está preso à frequência da Terra, né? Então, eu o vejo dessa forma. Eles são os mais próximos a nós. Eles são aqueles que vivem mais em contato conosco do que outros espíritos que estão em outras tarefas. Então nós precisamos muito dessa figura, desses trabalhadores, para que eles nos protejam, ajam, né, em sentido do bem para nós, para que a gente não caia definitivamente nas garras das sombras, do plano sombrio que existe na Terra. E você vê que a grande maioria daqueles que são desavisados nesse sentido, criticam, julgam, sem uma propriedade por trás, sem conhecer o que eles estão fazendo. Mas não nos preocupemos com isso, que a consciência deles está acima desse pensamento equivocado que nós temos.
Nós temos que pensar que nesses locais, nesses umbrais, é onde estão os mais necessitados, é onde a ajuda é mais necessária. E é onde esses espíritos conseguem chegar, esses Exus, é o local onde esses irmãos precisam dessa ajuda. Então eles tiram deles, porque eles poderiam estar vivendo em condições completamente diferentes, mas optam por ficar nessas regiões, por conhecer essas regiões e serem úteis ao plano espiritual no socorro e no amparo desses irmãos. Aí talvez você deve pensar, mas existe tanta sombridade assim na vida espiritual? Existe tanta coisa ruim assim para termos que ter um espírito responsável, capaz de andar por esse local? É quase que certo e óbvio que sim, né, pessoal? Se nós pensarmos que umbral que existe, que as pessoas leem sobre isso, tem imagens lá trazidas por médiuns que desenham isso, que pintam isso, que viram isso, ele é criado pela psicosfera, né, pela ideia mental de todos nós, né, pela capacidade de criação de grupo nossa. Então esse mundo sombrio e negativo, ele persiste e existe porque nós somos assim, porque nós exalamos esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia em coletivo, né? E aí ele se torna denso e pesado. Ah, mas eu não sou assim, Kleber, eu não penso dessa forma, eu não ajo assim. Será que você não age assim, não pensa assim, porque nós estamos contidos por condutas sociais, por normas sociais que a sociedade nos coloca como um meio correto de vida, e está tudo bem, não é uma crítica em relação ao que a sociedade espera de nós? É quase certo que sim, né? Porque nós temos exemplos aí na nossa história de alguns momentos onde o Estado que controla as leis e tudo mais se ausenta de alguma coisa, né? Nós percebemos que nesses momentos nós nos tornamos selvagens, nós nos tornamos perigosos, né? Nós promovemos saques e outras situações adversas por não existir alguém vigiando e controlando, né? Então, isso a gente pode imaginar quando chegarmos na espiritualidade, que não haverá esse tipo de controle. Nós seremos livres para fazer aquilo que quisermos. E aí você manterá a sua moralidade do outro lado? Você irá continuar respeitando os valores sociais, morais, o respeito ao próximo? Então eu quero que vocês reflitam sobre esses assuntos, né? E imaginem como é a vida de fato na vida espiritual que nós temos aqui. Ah, que pessimista, que negativo. Kleber, você está muito negativo nesse assunto. Não é uma questão de estar negativo ou pensar negativo. É uma questão de enxergar a realidade que nos cerca. É o que de fato nos espera. É o que de fato está na nossa direção, que está na nossa frequência, né? E se a gente não, né, entrar num padrão diferente, se eu não construir um eu diferente, se eu não deixar de agir porque eu concordo com aquilo, porque eu entendo que aquilo é o certo, se eu não mudar tudo isso, quando eu estiver ausente de leis morais que regulam a nossa vida aqui como encarnados, eu me tornarei alguém negativo e danoso para mim e para aqueles que estão à nossa volta. Agora, para você que é um médium de Umbanda, ou para você que é um kardecista que acredita nos espíritos protetores, né? Nesses espíritos que têm aí a missão de nos proteger, eles ficam ao nosso lado o tempo inteiro afastando espíritos que estão à nossa volta? É claro que não. Eles têm muitas outras coisas para fazer, têm outras tarefas a executarem, têm outros numa necessidade muito mais profunda do que a nossa, numa carência de alguma coisa ainda muito maior do que a nossa. Nós temos que aprender, nós como encarnados, a nos virarmos sozinhos, a dar conta das coisas que fazemos, dos atos que promovemos, sem a necessidade que um espírito toda vez interceda ali ao seu favor. Pois veja, se eu estou vibrando negativo, se eu estou em raiva, algum espírito obsessor se aproxima de mim, eu que estou dando condição para ele. Ele não está invadindo o meu campo porque ele decidiu, vou invadir ali a energia do Kleber. Não. Ele está, na verdade, aproveitando uma porta que você abriu e está fazendo parte do seu campo. Aí o Exu que trabalha com você, o espírito protetor que trabalha com você, né?
ele vai olhar e falar, você está igual, você está na mesma ressonância que ele. Então, vocês estão aí em sintonia, em ressonância positiva, negativa no caso, né? Você está escolhendo ali ficar junto com aqueles irmãos. E ele deixa você com aquela situação para que você cresça e amadureça. Ele não é o Exu, o protetor e outras coisas, não são nossas babás. Eles não são os nossos cuidadores, né? Apesar de sermos criança na maternidade, no playground, brincando, sem supervisão de um adulto, que é o que nós somos aqui na vida material, ele não tem essa responsabilidade. Ele não tem que zelar pelo meu bem-estar. Quem tem que promover isso para mim sou eu. Eles agem a nosso favor quando espíritos que estão na razão sombria, no pensamento sombrio, tentam infligir um mal a qual nós não somos, não abrimos essa porta, não causamos essa situação para que aquele espírito pertença ao meu campo naquele momento. Ou seja, aquele espírito que está fazendo aquilo, ele só tem um propósito, que é me destruir. A ideia dele é essa, promover o mal. E aí sim, esse protetor pode agir em benefício de você. Mas caso seja uma ressonância, um padrão gerado por mim, uma necessidade partida de mim, ele vai observar para ver até onde que você vai com essa situação. Eu sempre gosto de dizer, em relação a eles, que se você quiser aprender com eles, se você quiser avançar com eles, se quiser se tornar melhor com eles, faça perguntas construtivas, traga questões para que ele lhe oriente, lhe intua sobre a vida, e não problemas para ele resolver. Ele já tem ali as suas atividades, seus afazeres, né? E você está numa condição muito melhor do que aqueles que estão no umbral profundo lá, muitas vezes mutilados, né? Em situações ali adversas, que ele tem que promover uma ajuda, um socorro. E aí, às vezes, ele tem que parar o que ele está fazendo lá, porque você arrumou um problema com o obsessor, porque você está com raiva. Pensa bem, ele não vai parar o que ele está fazendo lá para vir até você porque você está com raiva, né? Então nós temos que chamar essa responsabilidade para nós. Kleber, eu já ouvi falar que eles fazem trabalho de magia. É verdade? Não no meu ponto de vista, tá? Esses trabalhadores não fazem esse tipo de serviço, não atuam dessa forma. O que nós vemos muito, né, nesse sentido, é espíritos que se passam por eles, que se dizem ser eles, mas na verdade não são eles, tá? E nós, como médiuns que não buscamos a educação, não buscamos o discernimento sobre as coisas, aceitamos qualquer coisa e está tudo certo. É outra coisa que a gente tem que parar. Quando o espírito se propõe a fazer alguma coisa, fala alguma coisa para você, tem ali o senso crítico naquela hora. Peraí, deixa eu ver o que esse cara está me pedindo. Deixa eu ver o que ele está oferecendo de palavra. É uma obrigação que a gente tem como médium, nesse sentido. Eu não posso aceitar qualquer coisa. E a espiritualidade do bem, o Exu do bem, o Exu verdadeiro, vai entender que você está na crítica, porque ele sabe que é uma medida de segurança final, eu e você estamos lidando com outras pessoas. É responsabilidade o nome disso. Agora, tem muitos que se dizem ser Exus, né? Que fala que eu vou fazer, eu vou destruir, eu vou buscar, eu vou trazer esse de volta para você, eu vou não sei o que. Isso para mim soa como um trabalhador sombrio. Não soa como um protetor, um amigo espiritual, um Exu. Representa uma outra coisa, que eu não quero entrar nessa discussão aqui, porque respeito o pensamento de cada um busca o que quiser. Por exemplo, se alguém faz uma magia para você, coisa que existe, tá? E essa energia vem até você. E aí, você está positivo, você não está conectado com a energia daquela pessoa que está mandando aquela vibração, né? E aquela energia, quando bate em você, não consegue entrar, ela fica rodeando você, buscando ali uma brecha, buscando um momento para entrar em seu campo energético. O Exu, ao ver isso ele pode te ajudar. Isso ele pode enviar de volta essa magia a quem a produziu, porque não é digno, não é justo com você, sempre dentro da justiça, sempre dentro da verdade. Agora uma pessoa faz a magia para você, ela vai em sua direção, chega lá, você está vibrando igual aquela pessoa que fez a magia para você, no mesmo pensamento, ou seja, você está num padrão com ela.
Você está na mesma sintonia. A mesma raiva que ela tem lá é a raiva que você tem daqui. Então, você é merecedor daquilo, você criou aquilo para você também, tá? Ah, mas eu fui na casa de Umbanda e a Pombagira ou o Exu fez fofoca para mim, contou que o outro lá tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Você acha mesmo que um verdadeiro trabalhador vai perder tempo com fofoca em relação à vida do outro? Primeiro que há o livre-arbítrio. Primeiro que há as vontades, as escolhas têm que ser respeitadas, né? E ele, se trabalhar dentro dessa linha de contar os segredos das outras pessoas, fofocar sobre a vida dos outros, que padrão que ele está vibrando? Né? Então nós temos que avaliar essas coisas para de fato identificar um verdadeiro Exu e uma verdadeira Pombagira. Né? No caso das moças, por exemplo, da Pombagira, que muito foi levada a visão dela a um símbolo sexual, a uma coisa pervertida, isso não tem nada a ver. Né? Isso é uma coisa que os homens aqui levaram nesse sentido, colocaram nesse sentido da sensualidade, da sexualidade. Não tem nada a ver. A Pombagira traz o empoderamento, traz a força feminina, sabe? A ação da mulher sobre a vida, não esse lado da sensualidade, da sexualidade, sabe? Vulgar. Esses são espíritos femininos que se apresentam assim e usam desse nome para chamar a atenção. Afinal de contas, eu acho que todo espírito da sombra queria se apresentar como Chico Xavier, não é? Porque aí todo mundo ia ouvir sem questionar. Então nós temos que ficar muito atentos a essas situações, mas muito mesmo, tá? Porque eles fazem esse tipo de coisa com constância. E aí o médium, no ego, não, porque a minha Pombagira falou, o meu Exu falou, o meu mentor falou, o meu protetor falou. Peraí, gente, né? O que ele falou? O que ele disse? Vamos ouvir aqui. Deixa eu ver a mensagem, mostra para mim. Ah, eu vi ali que ele está criticando alguém, está contando algum segredo de alguém. Pensem comigo. Você gostaria que o seu espírito que lhe acompanha saísse por aí contando os seus segredos para as pessoas? A gente tem coisas obscuras guardadas em nossa mente. Isso é um direito que nós temos. Ele não pode invadir isso. Eles invadem. Mas quem invade? Quem que pula o portão da sua casa? É a polícia? Não, não é a polícia. Mas eles podem se passar por policiais? Podem. A gente sabe disso, isso acontece aqui na nossa vida. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Eles não promovem o mal, muito pelo contrário, promovem a justiça, promovem o karma, eles são provedores do karma para nós. Nossa, então você está dizendo agora que o Exu vem até mim aplicar o karma sobre mim? Sim. E qual é o significado da palavra karma? É ação, é movimento. Se eu não viver ação nesta vida, do que vale eu estar aqui? Do que vale eu vir aqui e viver só coisas simples, né? Nós viemos aqui para viver momentos de expiação e provas. Então ele está vendo ali que você tem ali necessidades evolutivas, situações que você tem que viver, estragos que você tem que causar a si mesmo e ao próximo. Muitas vezes ele dá só aquele empurrãozinho que faltava para que você viva um momento conturbado, né, e encontre algo melhor nessa situação. Porque é isso que faz você se modificar. Nós não modificamos, é muito raro quem consegue isso, nos momentos de felicidade. Nós modificamos quando estamos em situações adversas da vida. Que aí há o momento em que nós paramos para a reflexão. Há um momento que eu e você, a gente para ali e fica pensando, puxa vida, e se eu fizer de uma forma diferente? E se eu na próxima vez não agir assim, levar a minha vida num sentido diferente? Ou seja, se você teve a capacidade de fazer isso durante esse momento, o que ele promoveu surtiu um efeito muito bom para você. E veja, ele não está olhando você como um ser material, como muitos se enxergam. Ele está olhando para você e enxergando você como um espírito em processo evolutivo. Então, a vida material para ele, aquilo que você faz na sua existência material, o que você ganha, o quanto você ganha, o que você já possui, para ele não quer dizer nada. Ele está vendo somente o quanto você precisa evoluir como espírito. E isso em qualquer classificação de espírito, tá? Mentor, protetor, né? O Exu, a Pombagira, o Baiano, o Caboclo, enfim, qualquer nome que você quiser dar ao espírito.
quando ele está voltado ao bem, ao propósito do crescimento, ele vai olhar para você com esses olhos. Esqueçam essa coisa de que o espírito vai me ajudar a comprar um carro, vai me ajudar a comprar uma casa, ajudar eu isso, ajudar eu aquilo. Esquece isso. Quando é um espírito voltado a trabalho, né, a construção do espírito, ele vai ajudar você a se tornar um espírito melhor, não a um ser material com mais dinheiro na conta. Tá? Eles ajudam a gente nas questões que envolvem a saúde física. Isso eles ajudam. Nós precisamos estar bem fisicamente para enfrentar as situações que nós vamos viver aqui. Isso eles fazem, né? Lembra desse princípio, dessa situação? Todo mundo aqui chorou para encarnar. Você chora quando vai, né? Quando vai entrar em algo ruim, né? Porque se fosse algo bom, nós estaríamos dando risada, não era? Pensem bem. Estaremos felizes, né, por estar reencarnando. Ai, que legal. Estou saindo aqui da minha realidade verdadeira, do mundo verdadeiro das minhas ideias, para o mundo de ilusão. Porque nós vivemos um mundo de ilusão. Então nós vamos chorar. Vamos chorar porque saberemos que viveremos expiações, provas, momentos tensos. Vou casar com o inimigo. Né? Na minha família vai ter alguém que me torturou, alguém que me assassinou, alguém que me destratou, que me roubou. Né? Olha só o nível de relacionamento que a gente vai ter numa existência carnal. Quem fica feliz com isso? Né? Então esse espírito vendo você dentro desse cenário todo, ele vai falar, bom, já que você está aí, vamos aproveitar. Né? Vamos já viver tudo que a gente tem que viver. Né? E ele promove isso a você. Por exemplo, a Fran que está assistindo aqui a live. A Fran é minha esposa, né? Nesta vida. Certamente um fez mal ao outro aí em alguma existência e nós escolhemos vir junto nessa vida para neutralizar essa energia. Você acha que eu estava feliz lá? Você acha que a Fran estava feliz? Os companheiros de vocês, ou companheira, né, de vocês, estavam felizes lá? Quando, né, souberam aí que iriam casar com o inimigo? Tá? É só você, não sou só eu que falo isso não, tá, gente? Se você assistir outros aí que divulgam conhecimento espiritual, falam sobre isso, ou leiam em livros, vocês vão ver que 99% dos relacionamentos são situações que nós vivemos de ruins na vida passada. Nós estamos aqui para esse propósito, para nos harmonizar. As pessoas acham muitas vezes que eu trabalhar como médium numa casa, eu estou no meu propósito de evolução, estou na minha missão espiritual. Isso, o nome disso é trabalho, o nome disso não é propósito nem missão. A sua missão está dentro da sua família. A sua missão está no seu relacionamento, no lidar com as pessoas. O que você faz lá, alguns créditos que você está tentando ganhar para melhorar a sua situação pessoal. Mas não é ali que você vai resolver os seus problemas. Já disse isso em outras lives e volto a dizer. Se é uma pessoa boa, se é uma pessoa moral dentro da casa espírita, dentro do centro de Umbanda, é fácil. Todo mundo consegue. Porque tem regras, da hora que você entra, da hora que você sai. E elas devem existir mesmo. Então ali está todo mundo controlado. E fora de lá? Fora de lá, como que eu estou agindo, como você está agindo? Então, o nosso propósito não é nesses locais, tá? Ali é algo que a gente busca conhecimento para aplicar na vida cotidiana. É onde a gente se doa ao próximo para ouvir as experiências do próximo e talvez com aquela experiência construir um novo eu. Tá bom? Então nós temos que pensar muito sobre isso. Os Exus frequentam casas kardecistas, igrejas, né, em outras situações, com toda certeza. Né? Os espíritos que frequentam o kardecismo frequentam casas de Umbanda, igreja, com toda certeza. As divisões só existem para nós. Somos nós que gostamos de dividir as coisas. Tem esse, tem aquele. Nós nunca conseguimos trabalhar em fraternidade. Nós nunca conseguimos nos unir como sociedade espiritual, vivendo aqui. Vários relatos de vários autores, inúmeros, aonde espíritos resgatados lá dos umbrais profundos, né, espíritos problemáticos, precisam passar primeiro pela Umbanda, aonde ele será ali recebido, receberá um choque anímico, né, irá ser entorpecido ali pelas energias da Umbanda. Depois desse entorpecimento, ou seja, depois que acalmaram ele com energias,
Eles vão levar lá no kardecismo, aonde o médium vai dar passividade e ele vai ser ouvido e orientado lá. E os espíritos ficam duelando para ver quem é o melhor? Não, eles trabalham em conjunto. Eu já li isso em alguns livros, tá? Então, porque na Umbanda, os médiuns que fazem desobsessão, trabalham com desobsessão, eles, na maioria das casas, não são todas, eles não dão comunicação, né? É o que a gente brinca entre a gente, que todo umbandista que faz transporte é um motorista de ambulância. Ele põe o necessitado na ambulância e leva embora, né? Então, tem alguém ali na assistência do trabalho que está em necessidade, alguém vai lá, se aproxima, né, um médium incorporado, vai até lá, tira daquela pessoa, dá o choque anímico no médium, né? Muitas vezes esse espírito já está contido, amarrado, como a gente diz na Umbanda, e dali ele é levado para um outro grupo de trabalho, para que o outro grupo termine o processo. Nós não estamos competindo quem faz o melhor trabalho, é necessidade. Ninguém precisa ficar, porque na Umbanda é melhor isso, porque no kardecismo é melhor isso. Não, não tem esse papo, né? Então, eles trabalham em qualquer lugar. Se precisar ir dentro de uma igreja buscar um espírito, eles vão na igreja buscar um espírito. A maioria desses espíritos já foi católico, né? Já viveram dentro do catolicismo, conhecem as regras, como funciona. Eles não são espíritos sem conhecimento. Então, para você que é um kardecista, que está ouvindo essa história, né, que está conhecendo essa história agora, tem uma visão diferente desses trabalhadores, da percepção que você tem desses irmãos. Porque para que o samaritano que você conhece, o trabalhador da luz que você conhece, que eu também conheço, possa acessar essas regiões, ele precisa da presença desse que trabalha na parte sombria. Né? Num livro conhecido de nome O Abismo, né? Para que a gente tenha entendimento sobre isso, há dois espíritos trabalhando em dimensões profundas, oriundos de mundos mais superiores do que o nosso, que já estão há milhares de anos lá, dedicados ao trabalho ao próximo. Eles vivem ali. Pensa você deixar o seu mundo evoluído e vir para um planeta como a Terra e escolher local de trabalho os umbrais profundos. Então são espíritos avançados, tá? A grande maioria desses Exus, os verdadeiros Exus, são espíritos que têm muita experiência no campo de trabalho deles, tá? Os protetores também, que trabalham no kardecismo, os lanceiros, enfim, vários nomes, são espíritos experientes. Não despreze um trabalhador assim. Ele conhece muito da vida. Porque a gente espera o quê? Que tipo de espírito a gente espera? Por aquilo que a gente observou ao longo do tempo, nas informações que chegaram através da grandiosa capacidade do Chico e outros médios. A gente espera médico, a gente espera psicólogo, a gente espera grandes espíritos, né, que tiveram ali um renome, uma importância, né? Mas e os outros? E os demais? E aqueles espíritos que estão lá no dia a dia, lá, né, socorrendo aqueles que estão rastejando ali na lama do umbral? Né? Não que esses médicos, esses outros não são importantes, também são. Né? Ele precisou trazer essas figuras para que a gente escute, né, grandes mentes ali falando, mas os outros também são importantes. Há um relato aí, uma pessoa, uma senhora contando uma experiência que o Chico contou para ela, de ver um Exu trabalhando dentro do cemitério. Né? E houve ali uma interação entre o Chico e esse espírito. E ele dá ali as justificativas dele, porque de algumas coisas, enfim. Quem que vai trabalhar no cemitério? Quem que vai lidar com essa energia? Né? Eu já ouvi várias vezes do Exu, que me acompanha em alguns trabalhos, né? Ele comentar sobre o trabalho que os Exus exercem dentro do cemitério. Né? O cemitério, para ele, algumas vezes ele já disse assim, que é um local onde há a presença de Exus controlando ali o fluxo de entrada e saída dos espíritos que estão ali. Por quê? Ali é um momento de maior desespero para alguns que desencarnam, se não a grande maioria. Não sabem o que fazer, não sabem para onde vão, não sabem em quem acreditar ou para onde devem correr naquele momento. Então o Exu garante ali que bons espíritos possam se aproximar e ofertar ajuda. Olha, você desencarnou, eu sou fulano de tal,
eu quero te orientar nesse sentido, né? Você não quer me acompanhar? Então, será oferecido isso. Se nós iremos aceitar ajuda, aí é outro papo, né? Sabemos que a grande maioria não aceita. Nós não aceitamos porque o nosso ego não permite, né? Nós não aceitamos aqui como encarnados, né? Muitas vezes alguém chega para nós somos médiuns de trabalho, o colega chega para a gente e fala assim, tô vendo aí, você tá obsediado, hein? Tô nada, que é isso? Não, você tá louco, não sei o quê. O egão tá lá em cima, né? Pulsando, bombando, e você não aceita, porque você é o cara, né? Você estudou tudo, conhece tudo, decorou as 1000 e tantas questões do Livro dos Espíritos, então você não vai passar por isso. Como assim eu vou passar por isso? Na vida espiritual é a mesma coisa. Espíritos que chegam lá e estão esperando Jesus, estão esperando outros espíritos. Como assim eu estou aqui no umbral? Como assim eu estou aqui nessa dimensão? Já era para mim estar dentro do nosso lar, sentado do lado do governador. Afinal das contas, eu passei a vida toda, né, dentro do kardecismo, fiz o evangelho no lar 4, 5 vezes na semana. Então, poxa, como assim? O próprio Chico disse isso, que aquele que está desencarnando em pior condição são aqueles que mais estudam a doutrina, né? Então não é um estudo, é educação, é aceitação, é ter ali a humildade de, não, eu estou precisando de ajuda esse ano, não sei nem para onde eu vou, o que eu tenho que fazer agora. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Então o Exu garante essa aproximação. Não é qualquer espírito que chega num cemitério e vai entrando e fazendo bagunça lá dentro. Então quem é colocado lá? Esses espíritos. Vários livros do André Luiz é relatado isso. Eles estão trabalhando numa casa de alguém, cuidando de alguém, há espíritos que ficam do lado de fora protegendo a casa. Quem você acha que é isso? Quem você acha que é esse espírito que está lá fora? Quem é esse espírito capaz de colocar medo nos outros espíritos que estão lá fora, interessados em destruir a paz que está sendo construída lá dentro? Então, você precisa de uma figura lá fora, parada lá fora, que imponha respeito aos espíritos que estão lá fora, que sabemos que a grande maioria daqueles que estão lá fora são espíritos baderneiros, são espíritos ainda muito equivocados. Então você precisa pôr um limite ali. Tem uma passagem também em algum livro do André Luiz, são muitos, né? Então já li muito, então eu me confundo às vezes com os nomes, mas eu lembro da passagem. André Luiz e o seu mentor ali daquele livro vão até um local no umbral onde se encontram ali com um espírito chamado Orzil, né? E a descrição é de figura agigantada, né? Parecendo ali um urso em formato humano, e ele era ali o carcereiro, né? De prisioneiros confessos, cuidando do bem-estar daqueles irmãos que estão ali presos, e acompanhado dos seus 2 cachorros. Então você percebe que há necessidade desses arquétipos, há necessidade desse espírito que está ali a trabalho da luz, ter aquela aparência, ter aquela formação, para que aqueles que estão ali badernando à sua volta respeitem ele pela imagem que ele representa. Então, não julguemos mais pela aparência, sim pela atitude, né? Temos que aprender isso. Qual que é a sua intenção? Qual que é o seu trabalho? Né? O que você se propõe a fazer? Aonde eu posso me tornar melhor? Não é como você pode me ajudar, que é o que a gente mais escuta. Como você pode resolver isso para mim? Né? Nós temos que aprender a buscar a informação, a alcançar a maturidade, né? Individual. Não ficar dependendo do invisível para que ele resolva as questões que eu mesmo criei para mim. Né? Lembra das palavras, né, dele, né? Eu vos ofertarei alívio. Né? Por que alívio? Energias, né? A cura não. A cura se dá como? Se dá através do pensamento, a mudança de atitude. Aquilo que vivemos, a causa somos nós. É eu e você. Como é o hospital? Acabei de ver aqui, o hospital espiritual é um local de porta aberta. Você entra e escolhe o tratamento. Para você ser tratado aqui, você precisa aceitar as nossas regras, tudo bem? Não, eu não quero aceitar regra nenhuma, então pode ir embora se você desejar. Lembra na história do nosso lar, a menina que foge do nosso lar lá? Ninguém amarrou ela para não fugir. Só que ela colheu o fruto da escolha dela.
as decisões dela, né? Por isso que muitas vezes os espíritos, os entes queridos desencarnados, né? As pessoas falam, mandam mensagem para mim ou escrevem aqui nos comentários: ah, nunca sonhei, nunca veio, tal. Muitas vezes esse que nunca veio é aquele que escolheu o tratamento, que aceitou o tratamento. E aí, como condição para ser tratado, você só vai poder visitar o seu parente quando você estiver completamente curado e readaptado à vida espiritual e entendendo perfeitamente o propósito da vida na matéria. Porque se um espírito familiar vem até nós, ele vai contar tudo que a gente precisa para resolver a nossa vida aqui. Ele não pode fazer isso, porque senão os espíritos já contariam para nós. E eles não contam. Eles dão dicas para nós, eles dão menções que a gente pode observar e tentar trabalhar naquele sentido. E nós temos que ter esse entendimento. Tá? E aí quando esse ente querido que está lá na espiritualidade, aceitou o tratamento, aceitou passar pelo processo todo, entendeu que ele não pode interferir na vida do encarnado, que ele tem que somar em positividade na vida do encarnado, que ele não tem como ele estar lá, que possivelmente ele verá o companheiro dele ou a companheira dele com outra pessoa, que ele não pode alimentar ciúmes, afinal das contas as realidades são diferentes. Quando ele entender tudo isso, aí ele poderá vir até você. Adivinha quem vai trazer ele até o encarnado? Né? Que vai acompanhar, fazer toda essa abertura de caminho para que ele venha até o encarnado. Tá? Então, é que a gente tem um sentimento, né, o desejo, mas é muito mais complexo do que a gente imagina. A situação, para que ela aconteça, é necessário que você façamos um monte de coisas para que a gente tenha esses encontros, essas situações. E mundo espiritual, eles não trabalham para diversão, para entretenimento. Eles trabalham para crescer, para resolver questões. Eu já comentei aqui em outras lives. Depois de pelo menos uns 20 anos que eu fui ter uma projeção astral, um encontro com meu avô desencarnado. E por que eu fui ter esse encontro? Para matar a saudade? Não. Porque ele estava precisando se encontrar comigo, para ter uma conversa comigo. Então é só necessidade, não é momentos de prazer, momentos de... Porque, pensem comigo, nós somos eternos, todo mundo sabe disso. O que é 20, 30, 40, 50 anos para um espírito que ele é eterno? Nada. Então, é porque a gente dá um peso nisso muito grande. O tempo para nós é dor para nós a todo momento. Então, enquanto a gente ficar preso no tempo, né, na ideia de que a vida só existe aqui, nós vamos sofrer. Estamos nesse momento separados de pessoas que nos fazem uma falta tremenda. Mas aquele que está na espiritualidade também está sofrendo pela falta que você e os demais familiares fazem na vida dele. Então vamos ajudar o outro. Fique positivo, tenha pensamentos de que ele está bem, está avançando, crescendo, né, sendo amado por outras pessoas, né, e que ele, recebendo isso, ele vai desejar o mesmo a você aqui, porque não há como a gente mudar isso. Não há como trazer os espíritos para cá de volta. Né? Eu entendo o sentimento de todo mundo, o desejo de todo mundo, mas temos que ser francos nesse momento. Nós não podemos interferir nos processos espirituais e nem eles interferirem em nós. Não é permitido isso a eles, para aqueles espíritos que respeitam as regras da vida espiritual. Tá bom, gente? Eu acho que eu já falei bastante aqui sobre esse assunto. E o último pedido que eu faço a você, que quando você está aí na presença de um trabalhador assim, de um verdadeiro Exu, de uma verdadeira pombagira, faça uso dele, né, para que você consiga crescer, que consiga evoluir, que consiga se desenvolver como espírito encarnado. E não mais trate ele como uma figura, esse só quer saber disso, de beber, de sensualizar, de não sei o quê. É que você, ou eu, muitas vezes não estou fazendo a pergunta certa. Os espíritos, e nós devemos aprender a entregar para as pessoas o que as pessoas querem, ou o que elas perguntam, não aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Então, eles agem da mesma forma. Eles ficam esperando boas perguntas. Eles ficam esperando boas ações para poder entregar isso a alguém. Porque não é a ideia deles catequizar ninguém,
não é a ideia deles enfiar o conhecimento na sua cabeça, não, você tem que buscar o conhecimento. Então, numa próxima oportunidade, tenha essa conversa com eles sobre quanto você pode fazer por você mesmo, o que você pode fazer por você mesmo para crescer e se desenvolver como espírito, tá bom?